momento, anunciamos o tema Mediunidade com Jesus, que será apresentado pelo servidor público federal, articulista da revista A Senda, órgão oficial da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, e da Revista Internacional de Espiritismo, expositor espírita há 26 anos, membro da Sociedade Espírita Guilhom Ribeiro, em Vitória, Espírito Santo. Recebamos com vibrações de carinho o nosso irmão José Marcelo Coelho. Boa noite a todos. Complexo de interioridade é isso, né? Esse livro tablado. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, depois dessa linda homenagem musical. Pensei que estava no The Voice, né? Grande qualidade, diga-se de passagem. E sobretudo para falar sobre esse tema, a mediunidade com Jesus. Iniciando a nossa fala pela questão 625 do Livro dos Espíritos, quando lá eles nos afirmam que Jesus foi o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu como guia e modelo. Tivemos muitos guias as nossas trajetórias evolutivas, nem tanto assim modelos. Jesus foi guia e modelo. Guia porque sempre será para nós o caminho, a verdade e a vida, e modelo porque exemplificou, vivenciou absolutamente cada passo que nos ensinou a dar. Na obra A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, através da psicografia segura de Chico Xavier, nos fala sobre uma comunidade de espíritos puros, angélicos e perfeitos, a cujos componentes, espíritos da mais alta elevação, cabia o empreendimento de grandes tarefas, tais quais acompanhar, supervisionar coletividades planetárias. Imagine a evolução desses espíritos. E essa comunidade se reuniria mais uma vez, há bilhões de anos atrás, para decidir qual daqueles espíritos sublimes acompanharia a formação deste orbe, desde o seu início, desde quando era uma bola de fogo se desprendendo da nebulosa solar que lhe dera origem, até submeter-se à sua órbita, como vigora até hoje. E então ficou decidido que Jesus seria, assim, o co-criador desse planeta. Tarefa essa que ele abraçou com todo amor. Cada molécula, cada átomo desse planeta guarda em si um pouco da energia de Jesus. Estamos dizendo então que há mais de 5 bilhões de anos, como se conjectura ser a idade do planeta Terra, Jesus já havia alcançado o patamar de espírito puro. E essa tutela em relação a nós, humanidade terrestre, persiste. Quando ele dizia que uma de minhas ovelhas se perderá, ele se referia exatamente à humanidade terrestre. Existem vários Cristos planetários. Jesus foi o nosso Cristo planetário. E foi então que, com essa autoridade moral e intelectual, como devem possuir os espíritos puros, que Jesus nos trouxe conhecimentos muito à frente do seu tempo, que ainda hoje nós temos dificuldades para compreender, não é verdade? E seguramente nos trouxe sim o ensinamento sobre a existência, a comunicabilidade dos espíritos, sem dúvida alguma. Toda a vida de Jesus foi cercada por fenômenos anímicos de sua parte e mediúnicos dos seus discípulos e apóstolos. Basta nos recordarmos daqueles momentos em que ele estava prestes a vir à Terra, do que aconteceu, a Anunciação. O que foi a Anunciação, senão aquele anjo, como diz um amigo meu, que despecou do plano espiritual? Anjo quer dizer mensageiro, e materializou-se, ou numa aparição vaporosa, naquela região da Galileia,
naquele vilarejo paupérrimo que hoje os estudiosos dizem ter tido apenas 20 casas, Nazaré, em busca de uma jovem de beleza incomum, de nome Maria, para lhe dizer: conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus, que será chamado Filho do Altíssimo. Um fenômeno mediúnico precedendo a vinda do Messias. E naquele mesmo momento, esse espírito chamado Gabriel afirma para Maria que a sua prima Isabel, totalmente desenganada da possibilidade de ser mãe pelo avançar da idade, também estava grávida até 6 meses. Então Maria, talvez até com fé raciocinada, para contar a notícia a Isabel de que ela seria mãe do Messias, mas também para se certificar da gravidez de Isabel, porque era considerado um milagre essa gestação, ela sai de Nazaré, na Galileia, e vai em direção à Judéia, a cidade de Ain Carim, afirmam hoje os historiadores, para visitar a sua prima. 150 quilômetros. Alguém dirá: moleza, pertinho, dá 2 horas de carro e pisando fundo. Naquela época, 9 dias. Uma jovem grávida, 17 anos, provavelmente 16, numa jornada terrível, saltimbancos, 9 dias, intempéries, calor escaldante, à noite um frio terrível. E ela então se aproxima da casa de Isabel. Mais um fenômeno mediúnico abrilhantaria aquele encontro, porque Isabel não sabia absolutamente nada de WhatsApp, presta atenção, não tinha nem correio, ela não tinha ideia absolutamente da notícia que Maria vinha lhe trazer. E quando Maria acena para ela entrando na sua casa, ela diz: de onde me provém isto? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Pois tão logo só os meus ouvidos a voz de tua saudação, a criancinha dentro de mim saltou de alegria. Vejam que momento maravilhoso. Mas a explicação é que Isabel estava cheia do Espírito Santo, ou seja, o conhecimento daquele fato não foi dela própria, mas pela intuição, quem sabe pela psicofonia, com a força que ela falou. Aquela criancinha que saltara de alegria no ventre de Isabel seria chamado de João Batista. Até o nome dele fora escolhido pela espiritualidade. João Batista. Batista não era sobrenome, colocava-se a atividade da pessoa junto do nome João ou Batista, aquele que batizava num ritual que já era praticado pela tribo dos Batas, de purificação. E então João, já crescido, o último e grande precursor do Cristo, nascido 6 meses antes dele, batizando pela renovação, simbolicamente, pela sua oratória, pela sua disciplina, pelo seu verbo fascinante. Julgavam que ele fosse o Messias. Ele diz: não, eu vos batizo com água, mas virá aquele muito mais poderoso que eu, cujas correias das sandálias eu não sou digno de desatar, que vos batizará com o Espírito Santo. O batismo da mediunidade. Jesus representou para nós a mediunidade em seu mais alto grau, mas não como a entendemos. Kardec, na obra Gênesis, editada em 1868, a última da codificação, nos afirma que Jesus não era médium na acepção que se dá essa palavra na sua aplicação usual, porque ele não era assistido, era ele quem assistia em decorrência da sua altíssima evolução. Desafia Kardec numa pergunta: que espírito ousaria insuflar nos pensamentos? Complementa Kardec concluindo: se era médium de Deus. Sim, porque através de Jesus a vontade divina se fazia escoar de maneira absolutamente cristalina, e por isso ele diz de maneira muito clara: a
minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, muito claramente. A doutrina universal divina. E dentre esses ensinamentos que ele nos trouxe, seguramente, estão a comunicação com os Espíritos, a comunicabilidade dos Espíritos conosco. Mas ele sabia perfeitamente que não poderia falar sobre isso de maneira uníssona com todos os apóstolos, porque eles eram um grupo heterogêneo. Comparemos a fé de João com a fé de Tomé, aquela fé mais próxima da incredulidade, não é? Com Judas Iscariotes, um grupo heterogêneo. Ele quis que fosse assim. Muito tenho a vos dizer, mas vós não o suportaríeis. E isso ele o fez em relação ao intercâmbio mediúnico. Terminada a sua nova tarefa, 3 anos foram suficientes para iluminar o mundo inteiro. Deixa-se ele aprisionar no jardim dos Getsemane, um maravilhoso local em meio ao Monte das Oliveiras. Dali havia a cruz, o martírio na cruz, mas era só o início. Depois da crucificação, relatos do Evangelho, durante 40 dias, 18 vezes Jesus surge diante dos apóstolos. Era necessário materializar-se para dar a prova contundente da imortalidade da alma, dizendo: não dispersem, porque dentro de 40 dias sereis batizados pelo Espírito Santo, batismo da mediunidade. E era então finalmente chegado o dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer, palavra grega, 50º, pois foi no 50º dia após o êxodo, a saída do cativeiro egípcio, do povo hebreu, que Moisés receberia as suas tábuas contendo os 10 mandamentos. Naquela época, muito antes de Jesus, nesse dia de Pentecostes, chamado Festa da Colheita, Festa das Primícias, eles se reuniam, escravos, servos, estrangeiros, ricos, pobres, para agradecer a Deus pela colheita da cevada e do trigo principalmente. Havia um sentimento de religiosidade profunda nessa festa, até porque o excedente era distribuído entre os mais pobres. E Jesus então, da mesma forma como fez com a Páscoa judaica, quis com que esse dia de Pentecoste, de certa forma, ofuscasse a verdadeira finalidade. E então, mais significativo é que ele sabia que naquele dia, judeus espalhados pelo mundo inteiro iam até Jerusalém para essas comemorações, trazendo amigos de diversas outras nações. Estava prestes a ter início a primeira grande reunião mediúnica sob o comando de Jesus. Segundo Lucas, no livro Atos dos Apóstolos, nos afirma ele que estavam sentados, não havia cadeiras praticamente naquela época, no chão, numa choupana, uns dizem uma casa, talvez uma tenda, 120 discípulos e apóstolos, médiuns talvez em estado latente. E então tiveram início os mais variados fenômenos mediúnicos. O primeiro deles foi um som como de um vento impetuoso que invadiu todo o ambiente. Uma carga sonora pesada, muito intensa, e foi exatamente esse som, efeito físico sonoro, que fez com que aqueles que se encontravam do lado de fora entrassem para presenciar os demais fenômenos, que se seguiram como línguas de fogo, que pousaram sobre a fronte de cada um daqueles que estavam ali, manifestando, por assim dizer, a comunicação mediúnica. Então eles começaram a falar línguas, não dos anjos, mas de nações, vários idiomas, e alguns não compreendendo, porque bêbado fala enrolado, não é? E eles, julgando que eles estavam falando enrolado, mas estavam falando outro idioma, disseram: estarão todos eles cheios de mosto a essa hora do dia? Mosto, bagaço da uva, ou seja, bêbados? Outros mais lúcidos diziam: não são todos esses galileus que nunca saíram de sua terra? Como podemos ouvi-los falar na nossa própria língua natal? O Espiritismo explica
mediunidade poliglota, xenoglossia. Não sei se eu já disse isso aqui, governador Valadares, mas eu entrei pela porta dos fundos no Espiritismo, a porta da mediunidade, um centro de Umbanda muito interessante. Eu estava lá na roda, não sabia nem para que eu estava naquela roda, nunca tinha tido nada em termos de mediunidade, nenhuma sensação, e de repente começaram a falar um africano, um dialeto, eu senti que era. Não vou aqui reproduzir para vocês não ficarem assustados, não é? E de repente eu falando aquilo ali, não sabia porquê, a dirigente, uma linda senhora negra, maravilhosa, rodou a saia na minha frente, eu fiquei olhando, né? E aí? O Espírito começou a falar por ela no mesmo idioma que o Espírito falava comigo, os dois conversaram até hoje eu não sei o quê. Um fenômeno impressionante, eu deixei de dormir durante 5 noites. Impressionante. Mediunidade xenoglóssica, não sei se isso vai acontecer aqui, espero que não, mas às vezes eu sinto vontade de falar algum idioma estranho, mas deixa quieto. Havia uma utilidade, uma finalidade útil, porque ali naquele ambiente havia homens das mais variadas nações. O dom do Espírito é dado a cada um visando ao fim proveitoso. Paulo Coríntios 12:7, havia uma utilidade. Habitantes da Frígia, da Líbia, do Egito, da Mesopotâmia, medos, persas, árabes, cretenses, elamitas. Imagine você numa sala, 120 pessoas e todos esses idiomas sendo falados. Uma loucura, só Jesus para controlar tudo isso, não é verdade? E todos eles então puderam ouvir uma tradução simultânea a mensagem dada pelos espíritos elevados. 3.000 homens se converteram naquela oportunidade ao cristianismo, assim foi chamado naquela época o caminho para Deus. Mas esses frutos da mediunidade, tais quais os frutos da colheita no Pentecostes dos hebreus, não ficariam restritos ao povo judeu, porque disse Jesus: ao descer sobre vós o Espírito Santo, tereis poder, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Então os apóstolos e muitos discípulos tornaram-se médios de grandes potencialidades. Pedro e João, Jesus já havia partido, e eles começaram a falar de maneira belíssima, demonstrando um conhecimento fantástico sobre a Torá, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E como já tinham 5.000 seguidores naquela época, eu me direi, é pouco, era muito naquela época, para uma população em Jerusalém de 20.000 habitantes. Então o que fizeram os doutores da lei, porque os romanos não se miscuíram nessas questões religiosas, o Sinédrio é quem cuidava disso, trataram de aprisionar Pedro e João, e de manhã os interrogaram de maneira ameaçadora. Mais conversões, porque eles ficaram maravilhados com as respostas de altíssimo conhecimento, de altíssimo teor filosófico e moral que eles davam Pedro e João. Mas por que eles ficaram tão impressionados assim, se eles haviam convivido com Jesus? Palavras do Evangelho, Lucas capítulo 4, versículo 13, é que Pedro e João eram homens incultos, sem letras, quase analfabetos. Por si só eles não podiam demonstrar tamanha erudição. Explicação do Evangelho é que eles estavam cheios de Espírito Santo, ou seja, os Espíritos falavam através deles, através da psicofonia. Herodes manda aprisionar Pedro. Mais uma vez Pedro preso. Só que dessa feita, como ele já deveria ter escapulido mediunicamente de alguma forma, o colocaram numa cela, acorrentado, e cerca de 3 guardas do lado de fora. De madrugada aparece alguém e Pedro fica em dúvida: é um homem? É um anjo? Bom, como ele entrou aqui, deve ser um anjo. E o anjo diz: levanta-te, estou acorrentado, você não está vendo? E o anjo deve ter dito: moleza para nós. Estalou os dedos e as correntes se destravaram.
Imagina o barulho que aquilo fez. E as portas não tinham lubrificação nenhuma naquela época, na verdade. Tá? Imagina ele abrindo aquela porta. E ele teve que passar por cima dos soldados. Prestem bem atenção. E ganhou a rua. E os soldados não acordaram. Alguém aqui já dormiu de barriga para cima e acordou de barriga para cima? Sono magnético profundo, quando os espíritos desejam que permaneçamos dormindo um certo tempo para trabalhar no plano espiritual? Na minha opinião, aqueles guardas estavam cedendo fluido animalizado para a produção daquela sessão de ectoplasmia, médiuns inconscientes como temos tantos. A grande e conhecida passagem de Paulo, de Saulo pela estrada de Damasco. Todos já ouviram falar nisso, né? Mas eu vou falar de novo. E a ele então pela estrada de Damasco, para quê? Para perseguir mais cristãos. Quando de repente ele avista uma luz intensa. Em meio a essa luz intensa, o rosto de Jesus, e a voz diz, quando ele cai, e ele pergunta: quem é, Senhor? Já demonstrando respeito. Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Uma dessas eu disparava, ia fugindo, corria, não é? E ele, dominado pelo poder do Cristo, diz: o que queres que eu faça? Pronto, já estava transformado de Saulo para Paulo. Entra na cidade e lá te serás dito o que fazer. Ele diz: mas mestre, eu estou cego. Não, vou assim mesmo. Ele mandou, vou cego, e entrou na cidade. E entrou numa determinada casa, sabe-se lá como? Só pela mediunidade. Muito curiosamente, todos ouviram a voz de Jesus. Como devia ser a voz de Jesus? Que maravilha, não é? Mas só Paulo viu o rosto. Por quê? A voz era pneumatofonia, que todos ouvem, médios ou não. Mas ele era vidente, só ele viu o rosto de Jesus. Mas em Damasco havia um outro médico chamado Ananias, diante do qual Jesus surge dizendo: levanta-te, Ananias, e vai até uma rua chamada Direita. Em casa de Judas pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Deu o GPS todo para ele, né? Porque ele está orando. Isso é muito importante. Porque ele poderia ficar tão apavorado, poderia ter rechaçado aquela oportunidade, mas ele entrou em comunhão com Deus, com Jesus, através da prece. Isso facilitou as coisas. E mais, Jesus disse que Paulo havia tido a visão de um homem chamado Ananias, que ele não conhecia, que havia entrado naquela casa, imposto as mãos sobre ele, e ele voltava a enxergar. Premonição, uma evidência premonitória. E então Ananias pondera, retruca, dizendo: mas mestre, esse é aquele senhor Saulo. Muito ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, e ele tem poder dos sacerdotes para perseguir aqueles que invocam o teu nome. Eu não vou. Vai porque eu o escolhi para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel, e eu lhe ensinarei como deve sofrer em meu nome. Então Ananias vence o medo e vai até lá. Quando chega na casa, já tomou intimidade. Irmão Saulo, Jesus, aquele que te surgiu no caminho, enviou-me para que voltes a enxergar e sejas cheio de Espírito Santo. Novamente a expressão que é relativa à mediunidade. Ou seja, para que exerça sua mediunidade com Jesus. Na província romana de Acaia, mais uma vez Jesus surge a Paulo. Vejam bem que naquela época não bastaria uma intuição, recebi uma intuição, um nome chamado de não. Tinha que ser um fenômeno muito flagrante, muito visível. E ali em Acaia, Jesus diz a Paulo: Paulo, não temas, mas fala, e não te cales, porque eu serei contigo. E ali ele permaneceu 1 ano e 6 meses. Assim, pela imposição de mãos, como viram na mensagem inicial, aqueles que tinham poder curativo, vamos dizer assim, faculdades curativas
da mediunidade curativa, impunha as mãos sobre os surdos que voltavam a ouvir, sobre os paraplégicos que voltavam a andar, sobre os cegos que voltavam a ver. E mesmo quando não havia imposição de mãos, havia transmissão de energia pelos olhos, como temos uma passagem interessante, em que Pedro observa um homem no chão, vai até ele, sem pôr as mãos, sem tocá-lo de maneira alguma, e apenas diz: olha para mim, e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta-te e anda. Em Trode, mais uma vez, dessa feita, um espírito vestido à moda macedônica surge diante de Paulo. Significaria o seguinte: você está no interior do Nordeste e aparece um gaúcho com bombacha. Esse aí não é encarnado. E ele percebeu quando o Espírito se apresenta e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele sentiu que Jesus queria que ele fosse para a Macedônia pregar o Evangelho. Dando um salto muito grande na história, vamos chegar à segunda metade do século XIX, quando então Arthur Conan Doyle, de maneira bastante apropriada, nos diz que o mundo começava a receber a invasão organizada de espíritos, uma invasão organizada por Jesus Cristo, não apenas de espíritos que se manifestariam de forma a deixar clara, evidente, incontestável a imortalidade da alma, mas de médiuns de efeitos físicos, uma grande legião de médiuns dotados de mediunidade para a produção de efeitos físicos. Foi assim que em 1688 nasce na Suécia Emanuel Swedenborg, dotado de grande evidência, em transe mediúnico, de repente no meio da rua ele começava a ter visões das cidades espirituais, descrevendo-as muito antes de André Luiz, afirmando que essas cidades tinham lugares aprazíveis, maravilhosos, e que a todo momento chegavam os mortos que eram recebidos por seres celestiais. Em 1744 ele afirmou, certa feita, ter visto o rosto do próprio Jesus lhe descortinando o céu e as suas maravilhas. Em 1833, na Escócia, nasce Daniel Douglas Home, um médium de grandes faculdades, vidente. Diante dele os espíritos surgiam e ele os descrevia com riqueza de detalhes. Médiuns de efeitos físicos, quando jantava, almoçava, durante muito tempo foi assim, os garfos iam para um lado, facas, pratos, e a tia dele, muito compreensiva, o expulsou de casa, dizendo que ele tinha levado o diabo para lá. Ele saiu, o fenômeno continuou. A tia também era médium, não adiantou nada, sofreu muito fisicamente, mas ele tinha uma faculdade muito interessante, mediúnica, talvez, provavelmente, levitação. Perguntava a ele: como é que você faz isso? Assim, quer ver? Se levantava, punha assim na posição horizontal, se jogava da janela do quarto e voltava pela janela da sala. Não façam isso em casa. 3 andares. Nunca recebi nada pela minha faculdade mediúnica. Minha missão é provar eu a imortalidade da alma. Jamais recebi ou receberei dinheiro por isso. Na Revista Espírita, números 1853 e 1868, anos 1853 e 68, Kardec, analisando os fenômenos desencadeados por Daniel Douglas Home, afirma serem legítimos e impressionantes, mas o respeito não era recíproco. Daniel Douglas Home, além de não acreditar na reencarnação, isso era muito comum no princípio, havia espíritos que não acreditavam na reencarnação, ele nunca foi espírita, e afirmava que todas as comunicações obtidas diante da supervisão de Kardec eram decorrentes do seu magnetismo, ou seja, nada de mediúnico. Não compreendeu então a origem divina do Espiritismo e nem que Jesus estava no comando. Todos vocês também já ouviram falar nos fenômenos desencadeados nos Estados Unidos. Antigo vilarejo de Rochester, condado de Rochester, vilarejo de Hydesville, paupérrimo,
quando lá, 31 de dezembro, passou a residir a família Fox, uma família evangélica, para resumir. E lá havia médios e efeitos físicos, Margaret Catherine Fox, Lia Fox também, mas só Margaret e Catherine, de 14, 11 anos, que se deram a essas manifestações. Elas ouviram, uma determinada noite, de 31 de março de 48, chamados raps, as batidas, porque já haviam se mudado em dezembro de 47, já ouviam poucas, mas confundiam com alguma causa que não aquela, até que elas perceberam que havia uma repetição quando elas diziam: bata palmas como nós, e o número de palmas era reproduzido na madeira, e elas chamavam aquele ser de pé rachado. Sabem por quê? Pé rachado é o apelido do diabo. Dizem que ele tem os pés fendidos e ainda voltados para trás, coitado. E elas conversavam com ele de uma maneira absolutamente normal, dizendo: senhor pé rachado, faça como nós. Uma brincadeira, até que a mãe a surpreende, e longe de reprimir, vou fazer um teste com esse senhor pé rachado. Diga-me, senhor pé rachado, porque ela sabia que ele ia errar na sua cabeça, as idades de todos os meus filhos. E ele foi batendo sucessivamente, dava uma parada e assim por diante, até que deu uma parada maior e bateu 3 vezes. Ele perdeu, disse ela. Depois ela se lembrou que ele estava se referindo a um filho que ela havia tido, mas que havia morrido com a idade exata de 3 anos, daí 3 pancadas. Criou-se então uma afinidade, uma segurança, uma confiança no diálogo. E ele, esse espírito, disse ter se chamado Charles Brian Roseman, um mascate que 5 anos antes havia batido naquela residência para pedir pousada. Isso era comum naquela época. Acolheram, assassinaram para tomar-lhe os pertences. E ele dizia: meu corpo está enterrado na década. Cavaram, encontraram alguns ossos, cabelo, o corpo não. Esse corpo só seria encontrado 56 anos depois, de 1904, como os americanos adoram fazer, enterrado ou depositado numa parede daquela terra. Em 1849, as irmãs Fox, infelizmente, começaram a se perder, porque começaram a cobrar entradas para, em teatros, as pessoas assistirem às manifestações mediúnicas através dela. Mediunidade sem Jesus. Seja como for, em 1850, o moderno espiritualismo, que foi um movimento desencadeado por aquele evento das irmãs Fox, já havia alcançado milhares de adeptos. 1853 a 1855 foi o chamado fenômeno das mesas girantes. Mesas tais quais essas, redondas, se fosse quadrado também girava, né? Mas eram mesas em salões de jogos. As pessoas se davam as mãos, médios inconscientes, e pediam os espíritos para as erguerem e fazerem com que elas caíssem. Era uma festa. Seria algo como uma febre que era naquela, como hoje caçar Pokémon. Eu passando lá no parque, lá em Vitória, de repente 60 jovens com celular, caçando Pokémon. Meu celular tocou o sinal de uma mensagem, eu puxei, o menino chegou: e aí, tio, achou? Eu caçando Pokémon. Então era uma febre, passou 2 anos. E alguém dirá: cadê Jesus, esse negócio aí de mesa girante? Ele estava no comando. Ele estava no comando, porque sabia que todos aqueles fenômenos haveriam de chegar aos ouvidos daquele que poderia entendê-lo de uma outra maneira. Foi quando o senhor Fortier, em 1854, vai até o professor Rivaí, ainda não era Kardec, dizendo: professor, as mesas estão se movimentando de maneira célere. Ele que havia estudado o magnetismo, aqueles tempos em Verdun, na Suíça, 8 anos, ele diz: o magnetismo tem propriedades que podem fazer mover os corpos inertes, sem o concurso de espíritos. Isso a parapsicologia prova hoje, a chamada telecinesia. Então, até aí tudo bem.
Mas depois o senhor Fortier volta dizendo: agora as mesas estão falando. Não sei o que Kardec imaginou, uma garganta na cadeira, na mesa, que ele repeliu de pronto, dizendo: só acredito quando vir. E quando me provares que uma mesa tenha cérebro para pensar, nervos para sentir, eu possa tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu veja nisso apenas um ponto para se fazer dormir em pé. A minha avó diria: história para boi dormir. Foi assim que ele recebeu a ideia do fenômeno mediúnico. Até que em 1855, ele vai até a casa da senhora Clemezon, naquela noite de maio, e pela primeira vez ele viu uma caneta correndo a lousa sozinha. Eu corria, viu? Uma caneta sem a mão do médium, escrevendo. Impressionante. E aí que ele percebeu que era uma mesa a falar. Para a esquerda sim, para a direita não. Ah, era isso. E ele então afirmou: aquela noite modificou a minha vida, porque vi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que fazia daqueles fenômenos, algo de útil, como a revelação de uma nova lei que resolvi estudar a fundo. Pronto, o fenômeno havia atingido o seu principal objetivo. Mas Kardec não sabia exatamente no que estava se metendo. Essa é a verdade. Porque, segundo ele, a primeira comunicação positiva da sua missão foi lhe dada pelo próprio Espírito Verdade em 12 de junho de 1856, um ano depois. E os Espíritos aceleraram. Vai contar para todo mundo que você tem missão. Não, eu tenho uma missão, hein? Que a melhor maneira de cair é assim, diziam os Espíritos. Depois de 15 meses, de um trabalho sem descanso nem férias, ele já tinha as perguntas para a primeira edição do Livro dos Espíritos. Só adolescente participou desse livro. Por quê? Propositadamente. Porque elas não entendiam nada de espiritismo, portanto não poderiam influenciar nas respostas, nem nos seus conceitos. Aline Carlotti, irmã Dufour, emprestava suas mãos para o fenômeno mediúnico, brincando com boneca. Ruth Celine Jafé, Caroline Júlio Botan, 16, 14 anos, com a famosa cesta de bico, uma espécie de cestinha, tinha uma haste, no final da haste um bico. Para quê? Para pendurar. E ali naquele bico eles passavam o lápis. As meninas, as duas punham suas mãos, médios e efeitos físicos, psicografia indireta, assim chamada, acumulando, aglutinando as energias, e o lápis se movia numa velocidade, nada de veloz, não? 501 perguntas em 15 meses, 453 dias, dá uma pergunta por dia. Já pensaram? A segunda edição sim teria 1019, em 1860, o Livro dos Médios em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 64, o Céu e o Inferno em 1865, a Gênese em 1868, e em 31 de março de 1869 Kardec desencarna. Fato digno de menção é aquele que foi protagonizado pelo físico e químico inglês William Crookes, que nos deu um grande alicerce no aspecto da ciência. Ele que era chamado como membro da Real Sociedade Inglesa para desmascarar impostores. E ele ouviu falar sobre o espírito Kate King, que se manifestava sobre a mediunidade de Florence Cook, de 15 anos, adolescente também. E ele não acreditava naquilo e queria desmascará-la. Então a espiritualidade buzinou os ouvidos de Florence Cook, numa determinada noite chuvosa de Londres, vai até a casa de William Crookes, bate a porta, e ele, assustado: quem é? Eu sou Florence Cook, tenho 15 anos, sei que o senhor não acredita na legitimidade dos fenômenos que são produzidos através de mim. Então, a partir de hoje, resolvo submeter-me a todo tipo de critério científico que queira. Sua mulher me vestirá, me desvestirá, dormirei onde quiseres, poderá amarrar as minhas pernas aos pés da mesa, e submeterei a todo tipo de recurso científico que queira, com uma condição: se descobrires que sou uma impostora, diga isso às autoridades competentes.
E isso era muito grave, porque vigorava ainda na Inglaterra a lei anti-bruxaria que punia em prisões insalubres mulheres e homens impostores. Entretanto, complementa ela: se verificares que os fenômenos que são produzidos através de mim são legítimos, diga isso ao mundo. Colocou o homem contra a parede. E depois então daquele ano de 1874, 40 fotografias foram tiradas, reuniões de materialização que duravam cerca de 2 horas, com a luz do sol entrando, vejam bem, pessoas céticas, um deles pulou em cima do espírito, Kate King, Florence Cook, que adoeceu durante 20 dias de cama. Era a fase fenomênica da mediunidade, já passou. Alguém sabe de um centro espírita onde tem a reunião de materialização? Já passou. Foi de grande importância, porque Kardec nos diz, ao responder a pergunta: o que seria o espiritismo sem o fenômeno? Seria uma doutrina de poucos. Hoje é uma doutrina de poucos porque não tem fenômeno. Mas ninguém que é curiosos como profitentes. O espiritismo não deseja isso, senão novamente teria uma fase fenomênica. Olha, as casas estariam abarrotadas com os espíritos materializando. Aí é fácil. Seria uma doutrina de poucos, sem comprovação da sua origem. E o que seria pior, uma doutrina espírita sem o fenômeno, uma doutrina de poucos, sem comprovação de sua origem. E no final do seu relatório, William Crookes afirma: eu não digo que isso seja possível, eu afirmo, é uma verdade. O atestado científico da imortalidade da alma e da veracidade do fenômeno mediúnico, a ciência a serviço de Jesus. E o que dizer, rapidamente, porque são tantos bons exemplos, mas o maior deles, Chico Xavier, talvez o mais legítimo exemplo de mediunidade com Jesus, nascido em 2 de abril de 1910, na pequena Pedro Leopoldo. Ele, dotado das mais variadas possibilidades mediúnicas, um homem interexistente. Contam muitos que, em determinado momento, lá para 1 da manhã, ele olhava para alguém e disse: desculpa, o senhor está encarnado ou desencarnado? Imaginem, possuidor das mais variadas possibilidades mediúnicas, principalmente a psicografia. Aos 17 anos, a sua primeira página psicografada. Aos 22, em 1932, a obra Parnaso do Além-Túmulo. Todos já leram essa obra? Poucas pessoas. Eu não gosto de poesia, eu não gosto de crônica, mas é um livro a ser lido com cuidado. Neurocientistas analisaram essa obra e disseram: não acreditamos em mediunidade, mas essa obra não poderia ter surgido de um único cérebro, porque são vários estímulos literários que não se confundem, vários cérebros através de um. A primeira obra de 412 títulos que ele psicografaria até 30 de junho de 2002, Brasil e Alemanha, pelo amor de Deus, esqueça 7-1. Outro Brasil e Alemanha, 2002. Dizem que ele estava ali de cama porque queria morrer um dia que o Brasil estivesse feliz, justamente para ninguém ficar o obsidiando, pensando nele. Ele não conseguia sair daqui, foi esperto. Todo mundo pensando em Chico, imagine. Então, naquele momento, seus últimos instantes, ele olha para o seu filho e diz: os mais chegados, o Brasil venceu. Venceu, meu filho, fui. Como diz um amigo meu, pocou, chapou. Somente pela psicografia, Chico Xavier entendeu 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, que iam até ele solicitando notícias dos entes queridos que partiram, e ele oferecia um consolo, mas sobretudo a sublime expectativa do reencontro na vida maior. Ivone Amaral Pereira, da qual sou fã de carteirinha, que sofreu vários transes catalépticos agudos, não é mediunidade, isso é estado de emancipação da alma capitulado no Espiritismo. Sono, sonambulismo, catalepsia, letargia, estado de êxtase, um profundo estado de emancipação da alma.
quando tinha 29 dias, ficou 6 horas com parada cardiorrespiratória, caixão já comprado. A mãe se recolhe no quarto, orando a Nossa Senhora, volta, passa as mãos sobre o seu corpinho, um passo, inconsciente, ela desperta num grito. E esses transes se repetiram durante toda a vida de Ivone. E o que fazia a espiritualidade? Levava para vários lugares, para casas em que pessoas que já haviam desencarnado 50 anos ainda permaneciam naquele ambiente, mesmo depois que a casa já foi derrubada e as construções foram erguidas em cima. E quando ela retornava, não pela psicografia, como ela mesma disse, se servia apenas para receituários médicos aos mais pobres, mas pela lembrança avivada para nos oferecer obras, memórias do suicídio. Todo espírito deve ler essa obra. É um tratado do espiritismo. Chico disse: essa é a obra dos 50 anos que passaram e dos 50 anos que virão, a obra do século. Recordações da mediunidade, elevação invisível dos dramas da Bretanha Morioli nas oragens do pecado, enfim. Trazendo a mediunidade para o nosso dia a dia, para a nossa realidade da casa espírita. Nós não podemos nos esquecer dos critérios que Kardec utilizou para tornar a mediunidade uma fé raciocinada. 4 pontos, conforme nos diz o grande Herculano Pires, podem resumir o seu método intuitivo racional. Escolha de colaboradores sob o aspecto mediúnico. Até conversava com um amigo ali. Alguém sai de uma casa espírita, eu frequentava lá, eu era médico. É mesmo? Amanhã você já pode entrar na nossa aqui. É de boa, é de confiança. E às vezes a pessoa tem uma mediunidade desequilibrada ou não a tem em determinado nível. A análise rigorosa das comunicações recebidas, comparando-as com os avanços da ciência e com, sobretudo, os princípios fundamentais da doutrina, para que tenhamos ideia do critério de Kardec. Ele, em 1868, havia recebido 3.600 mensagens, das quais 3.000 de caráter moral, filosófico, irretocável. Quantas ele publicou? 300. Porque o resto era repetição. E o que nós temos visto de repetição de livros sendo editados falando sobre a mesma coisa que já se falou, é enorme no movimento espírita. Controle dos espíritos comunicantes. Quem está se comunicando? Alguém dirá, o conteúdo, a mensagem que é importante. Claro, tem mensagens recebidas na codificação, assinada por Pedro, Paulo, Fenelon, então uma equipe, um time de futebol. Claro, mas se assinou só Bezerra de Menezes, de certa forma vai ter que ter o estilo de Bezerra, vai ter que provar. E ele fazia isso. Consenso universal. Kardec jamais colocou como princípio fundamental um ponto simplesmente porque o espírito falou através de um único médico. Ele queria a opinião de vários espíritos por vários médios espalhados pelo mundo inteiro. Agir com os espíritos como agiria com os homens. Guarda-se uma grande expectativa em torno da mediunidade, muita expectativa, como se a mediunidade fosse a cereja do bolo. A mediunidade é importante como um meio, ela não é o fim. O fim é a filosofia espiritualista. Por isso está lá na página inicial do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. O objetivo da doutrina não é formar médicos. Lá está. O objetivo da doutrina, Kardec nos diz, desenvolver os sentimentos de religiosidade da humanidade. Essa é a finalidade. Mediunidade é um meio. Muitas pessoas são ingressadas em reuniões mediúnicas, às vezes porque passaram 30 anos na casa. Peraí, deixa ele entrar na mediúnica como se fosse um prêmio. E ele já é um grande trabalhador. Já vi pessoas que passaram por um processo obsessivo. Você é médico, nem sempre. Manuel Flamengo de Miranda nos disse, muitas vezes a pessoa sofre uma obsessão como um impulso da espiritualidade para despertar depois. Ele não tem capacidade para trabalhar numa reunião mediúnica. Não é mediunidade de trabalho, mas de provação, de expiação. Temos visto pessoas que são ingressadas em reuniões mediúnicas, pessoalmente, jovens,
esperançosos. Disseram que eu sou médico. E entram numa reunião para desenvolver uma possibilidade mediúnica que ficam lá 2 anos, como eu já vi. Depois de 2 anos, naturalmente, ele não recebe nada. Olha para o lado, olha para o outro, todo mundo recebe, eu não recebo nada aqui. Decepção, desapontamento. E o dirigente diz: calma, meu filho, disciplina, persistência. A pessoa tem persistência, tem disciplina, mas pode ser um médium improdutivo. O que é mediunidade produtiva? É aquela em que você não obtém mais do que riscos, palavras, desenhos de árvores, criancinhas. Eu já vi isso acontecer. Capítulos 16 e 17, Kardec estudou esses médios dizendo: se depois de alguns meses não se obtém mais do que palavras desconexas, mensagens repetitivas, traços sem sentido, abram aspas, prosseguir é perda de tempo e de papel. Vamos seguir Kardec, porque a persistência nesse caso pode gerar um fator inconsciente daquele médium produtivo em produzir algo que não é de lavra mediúnica, o famoso e terrível animismo, que é o inconsciente do médium produtivo. A responsabilidade de Jesus no tocante à mediunidade está muito bem caracterizada naquele momento em que ele sobe a um alto monte. Ninguém disse que era o Tabor, e hoje já dizem que foi o Hermon, porque o Tabor tinha 500 metros, o Hermon é um alto monte de 2.500 metros. O que ele queria com isso, subindo ao monte? Não quer dizer que Jesus era alpinista, mas ele foi numa das escarpas do monte, recolhimento, era o que ele queria. Quando ele começa a orar, seu rosto se transfigura, parecendo o próprio sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a neve, ectoplasmia. E então materializam-se ao seu lado Moisés Portinho da Silva, 1.300 anos, e o outro, recentemente morto como João Batista, que havia vivido 800 anos atrás como Elias. Quem ele levou consigo? Pedro, João e Tiago. Tiago, irmão de João. Onde estavam os outros 9? Onde estavam André, Bartolomeu, Filipe, Judas Iscariotes, Judas Tadeu, Mateus, Simão, o outro Judas, o outro Tiago, irmão de Judas? Onde estava Tomé? Vocês já imaginaram Tomé numa reunião de materialização? Tomé, que quando os apóstolos disseram: Jesus apareceu para nós o tocamos, ele comeu conosco. Não acredito. Olha só que incredulidade. Só acredito quando tocar nos cravos as mãos e a ferida do lado. Se ele participa dessa reunião no Tabor ou no Hermon, ele ia pular em cima de Moisés e acabar com a reunião. E mais, quando eles descem, o que é que Jesus diz? Não contem nada para ninguém, bico fechado em Pedro, João e Tiago, porque os outros não iam ter condição para entender. Maturidade mediúnica. Seja como for, nós vivemos hoje os últimos momentos, os últimos dias previstos no Evangelho, momentos de transição planetária, as dores do parto de uma nova era, em que vamos tentando abandonar a pecha de planeta de provas e expiações para alcançar um dia, não é na próxima Olimpíada, um dia ainda muito distante, a condição de planeta de regeneração. A mediunidade é exatamente aquela luz derramada por sobre todos nós, nos faz reviver a citação de Joel no Velho Testamento, repetida por Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, em que ele diz: acontecerá, diz o Senhor, nos últimos tempos, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos serão instruídos por sonhos. A mediunidade é exatamente essa luz derramada por sobre todos nós, mas recepcionada de acordo com as nossas faculdades, com as nossas possibilidades. Para encerrar, espero que não esteja avançando no tempo, encerrar a nossa fala, como o tema central é Jesus, guia e modelo, nada melhor do que nos recordarmos daquela carta que foi escrita em folha de cobre pelo senador romano Publio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel. Nessa carta, dirigida ao imperador romano Tibério César,
ele nos faz uma descrição pormenorizada da personalidade e da fisionomia de Jesus, assim dizendo, a majestade. Existe em nossos tempos um homem que vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, esse Deus criador dos céus e da terra, e de todas as coisas que nela se acham, nela tem estado. A cada dia majestade se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ele ressuscita os mortos, cura os enfermos. Numa só palavra, é um homem de justa estatura, muito belo no aspecto, há tanta majestade em seu rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Ele tem os cabelos da cor da mesma armadura descendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Em meia fronte há uma linha separando os cabelos na forma em uso pelos nazarenos. Seu rosto é cheio e de aspecto muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, que é de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, semelhante aos cabelos, não muito longa, mas dividida ao meio. Seu olhar é muito especioso e grave. Seus olhos são graciosos e claros. O surpreendente é que resplandece em seu rosto como os raios de sol, mas ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende apavora e quando ameniza faz chorar. Ele se faz amar, mas é alegre com gravidade. Dizem que nunca ninguém o viu sorrir, mas antes chorar. Na palestra contenta muito, mas raramente o faz. E quando dele alguém se aproxima, percebe que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, que é de uma rara beleza, jamais se tendo visto por essas partes uma donzela tão bela. De letras ele se faz admirar por toda a cidade de Jerusalém. Dizem que sabe todas as coisas sem nunca nada ter estudado. Ele caminha descalço, sem coisa alguma sobre sua cabeça, e muitos se riam pelo assim. Entretanto, falando com ele, treme e admiram. Dizem que um tal homem nunca foi ouvido por essas partes. Na verdade, majestade, segundo me contam os hebreus, jamais se ouviram tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus. E com essa linda imagem de Jesus nós nos despedimos, agradecendo a todos pela presença e pela atenção, e até uma próxima oportunidade.